paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao programa Acessibilidade em Ação. Estamos, mais uma vez aqui reunidos, que alegria para nós também. E hoje nós iniciamos uma série especial sobre uma das nossas diretrizes de acessibilidade. Trata-se do volume 6, que fala sobre a assistência ao TDAH. E hoje nós daremos início à leitura comentada dessa diretriz, que trata desse assunto com pessoas com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Essa diretriz foi criada pelos membros da Igreja Cristã Maranata com o propósito de orientar a Igreja sobre como acolher, compreender e apoiar irmãos e irmãs que convivem com este transtorno. O TDAH é uma condição que afeta a atenção, o comportamento, a forma como a pessoa se relaciona com todos, E como igreja, nós temos o compromisso de promover a acessibilidade espiritual, emocional e principalmente o entendimento da palavra de Deus. Essa diretriz não é apenas um documento técnico, ok? Ela é um chamado aos membros da igreja no sentido de ter sensibilidade com aqueles irmãos que necessitam desta atenção. E ao longo dos próximos programas vamos refletir sobre como podemos ser instrumentos de acessibilidade para ajudarmos a necessidade específica de cada irmão. E para que possamos termos uma caminhada na presença do Senhor e aqueles que necessitam de acessibilidade serem fortalecidos. Nesta hora, nós aqui temos hoje conosco para nos ajudar mais sobre o entendimento deste assunto, temos conosco a doutora Ana Peixoto. A paz do Senhor a todos. Eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com os irmãos, com você, Leonice, para falar de uma temática tão importante e que tem gerado tanto comentários e debates ao longo dessa última década. Glória a Deus. Doutora Ana, vamos falar, nós estamos aqui hoje tratando de uma leitura comentada, Nós estamos aqui, olha, a capa dessa diretriz, na cor verdinha, da cor do meu blazer hoje, E nós vamos fazer um comentário, porque muitos irmãos até a gente fala muitas vezes, olha, tem as diretrizes de acessibilidade, em especial essa do TDAH, mas compram às vezes, e às vezes até fazem uma leitura, mas torna-se às vezes um pouquinho assim difícil, de algum entendimento. E hoje, doutora Ana, nós estamos aqui para nos apoiar, Amém. Em você, assim, em parte, porque com seu conhecimento, com certeza, trará um esclarecimento melhor. E aqui na apostila, logo aqui no início, fala sobre a definição, doutora Ana, a definição do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Fale para nós um pouquinho sobre esses assuntos. Aqui na diretriz, ela traz duas definições, uma baseada na Associação Brasileira de Déficit de Atenção e a outra baseada no Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que é o DSM-5. Então, assim, mas todos falam praticamente a mesma coisa. É um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno de comportamento, que envolve a diminuição de neurotransmissores. O TDAH, ele tem um componente hereditário muito grande. Se nós formos olhar dentro dos transtornos mentais, dentro dos transtornos comportamentais, o TDAH ele tem 76%, é o mais alto, em relação à causa hereditária. Ou seja, quando você vai investigar o TDAH numa criança ou num adolescente ou em adulto, você consegue identificar que uma das figuras parentais biológicas também tem comportamento parecido. Então, por que acontece isso? Mas é só uma questão de educação? São os pais que não sabem educar bem seus filhos e por isso eles são agitados? Não. O TDAH, ele envolve um comportamento que você considera inadequado em relação à idade. Por exemplo, a tríade, O que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Você tem 3 tipos. Você tem a forma com predomínio da hiperatividade e da impulsividade.
predomínio da hiperatividade, impulsividade e desatenção e a forma desatenta. Então, é um predomínio dessas características a mais. Então, quando eu estou falando em hiperatividade, eu estou falando numa agitação a mais. Numa impulsividade, a mais. Numa desatenção, a mais do que é o esperado. E isso ocorre de causa genética e por um desequilíbrio, uma diminuição dos neurotransmissores chamados dopamina e serotonina. E noradrenalina, que são os principais. Na sua profissão, né, você exerce a função de psiquiatra, né, doutora Ana? E aqui fala sobre o TDAH nos aspectos do transtorno, né? Cita também aqui o Manual Diagnóstico Estatístico da Desordem Mentais, né, o DSM-5. Fala um pouquinho pra gente sobre esses manuais? Esses manuais. Então, o DSM-5 fala só sobre... Só uma coisa bem... fala só sobre a saúde mental, o entender. DSM-5. E ele passou por algumas mudanças. Isso é um grupo de psiquiatras americanos, tá, que se reúnem para fazer essas nomenclaturas e estabelecer protocolos. Essa última mudança que nós tivemos, DSM-5, que é este manual de estatística e diagnóstico dos transtornos mentais, fala justamente nessa abordagem do TDAH, fazendo parte dos transtornos do neurodesenvolvimento. Sim. Então, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, são aqueles que são identificados na infância e a pessoa vai levar para o resto da vida. Nós temos o TDAH, nós temos as deficiências intelectuais, nós temos o transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, são identificados na infância, mas a pessoa vai levar para o resto da vida. Quem nasceu com deficiência intelectual, nasceu com inabilidades e potencialidades, que vão ser trabalhadas ao longo da vida e mais elas vão se perpetuar ao longo da vida também. Ninguém fica curado de uma deficiência intelectual. Sim. Tá certo? Vamos agora, aqui também logo começa falando sobre as características da pessoa com TDAH, né? Aí nós temos aqui a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. Fala um pouquinho desses itens, resumindo, para que possamos entender melhor. Vamos lá. Quando a gente fala da hiperatividade, eu já disse, é um excesso de agitação motora. Então, como eu também já comentei, como não tem cura, cada fase da vida da pessoa, ela vai ter características que são predominantes para aquela idade. Por exemplo, uma criança, normalmente, ela é mais inquieta, concordam? Você vai no restaurante, a criança corre para cá, corre para lá, não sabe sentar, fica quieta, você está na escola. Se você chegar num horário de intervalo, você vai ver aquela gritaria, as crianças correndo, porque ela tem essa necessidade motora de se expressar. Então, é comum quando você pega um TDAH na infância, eu estou falando já englobando a primeira e a segunda infância, Sim. que vai até 10 anos. É comum você ver esse tipo de comportamento, de corrida, de agitação, em excesso. Então, ele não para quieto, ele roda em torno da mesa, tá? Ele fica se apoiando e apoiando o chão. Está na sala de aula, ele está apoiando na mesa da professora. Ele está interferindo na sala de aula. Ele levanta a mão sem saber a resposta. Ou ele é o primeiro a levantar a mão antes da professora completar a questão. Ele já sabe e normalmente não está adequado com a pergunta. A senhora falando sobre isso, doutora Ana, me lembra, eu também sou professora de EBD, né? E a gente, vamos trazer um pouquinho para a sala, na sala no momento da EBD. Aquela criança que a professora está falando e a criança está com uma atenção, que você sabe que a criança não está prestando atenção, não é? Aí por isso que às vezes ela até vem com alguma pergunta. Esses comportamentos, assim, não significa, assim, que aquela criança tenha essa característica, mas é um alerta, É um não alerta, é isso mesmo. A gente, na igreja, a nossa função lá, né, nós já falamos Sim. várias vezes, não é do diagnóstico. Mas nós precisamos trabalhar com esses comportamentos, porque o que nós queremos é que nossos alunos dentro da sala de aula tenham maior captação de informação bíblica possível. Para que possa entender a mensagem, exatamente, né? Da palavra. Então, quando nós trazemos esses temas, é justamente que interferem, são a desatenção, ou a agitação, Sim. ou a impulsividade, interfere no aprendizado daquilo que a gente quer transmitir para eles, concorda? Sim. Então, isso aí é muito importante você estar trazendo, porque tem essa criança que é desatenta em demasia, porque um ou outro dia que você está desatento, é normal, todos nós somos assim, né? Não podemos, toda escola bíblica, nosso pensamento não está presente na sala de aula.
E aí é que entra, né, aquele papel da professora ali mediadora. Que Perfeito. no momento que a professora está ali falando, já sentiu, isso já ocorreu em uma aula, 2, 3 aulas, a criança não consegue ter foco ali, ter aquela mediadora até com coisas mais visíveis, né? Que essas crianças olham mais para... Às vezes a fala deixa ela, os pensamentos dela, ou esse desatenção, né? Deixa a criança dispersa. E nesse momento tá ali a mediadora, olha, tá aqui, ó, mostrando um desenhozinho ali, né? Do que a professora tá falando. Eu Isso acho que ajuda nessa muito. fase da infância, né, dessa classe, a gente tem 2 tipos que chamam muita atenção. Tem essa criança que você está dizendo, que ela está desatenta, Que a gente tá pensando em outra falando coisa. sobre... Tá falando sobre... E às vezes tá Desatenção. mandando fazer até uma atividade, né? Sim. Na sala de aula. E ela tá lá com lápis, desenhando outra coisa ou pensando em outra coisa. Esse é um tipo. E tem aquele que você dá a atividade, levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta, vai pegar, quer pegar o lápis do outro e você fala, fulano, senta, Isso fulano, aí, senta. Doutora Ana, isso aí seria a hiperatividade, que é o Isso é próximo item hiperatividade. que está aqui, né? Hiperatividade. Quer dizer, a criança é além do que deveria. Além do que deveria. E outra coisa também, por exemplo, você tá para responder a pergunta da Escola Bíblica Dominical no grupo de intermediários. Aí você fala, hoje eu vou botar para responder. Eu. Quer dizer, ele nem sabe ainda o que nós vamos falar, mas ele já tá levantando a mão e se deixar responde todo domingo e nem sabe do assunto às vezes que foi falado. Logicamente, né, doutora Ana, a gente está falando essas ações assim, não é uma coisa que a gente vai pegar porque a criança tem essa atitude que ela tenha TDAH, não. Porque o diagnóstico, o diagnóstico ele só vem com uma equipe, não é, doutora Ana? Então, a gente está falando algumas características, mas não significa que que será para todos. Conforme a gente sempre fala, né? Cada criança é de um jeito. Isso né? mesmo. Agora, todo o diagnóstico ele é formado por uma equipe que multidisciplinar. Nós estamos falando aqui, porque como nós estamos tratando do TDAH, né? Nós estamos falando aquilo que está na nossa apostila para que a gente possa entender. E aí, doutora, de forma prática. De forma prática. E a doutora Ana está falando aqui, agora passamos para a hiperatividade, que são essas crianças, né, doutora Ana? Agora, a impulsividade também tá. Qual é a diferença? Então, a hiperatividade é relacionada a uma agitação motora. Sim. Tá? Pra você ter uma ideia, eu já tive, né, pacientes meus que no corredor de casa, eles não andavam, eles subiam pelas paredes, as 2 pernas, tá aquele negócio de fazer assim, e subindo. Então, quer dizer, você vê que é uma agitação acima do normal. Ou tá assistindo um programa, uma televisão tal, tá de cabeça para baixo, tá balançando as pernas, tá importunando os irmãos. Então, essa aí é uma agitação psicomotora. A impulsividade é o agir antes de pensar. É isso que eu tô te falando. A professora falou, mas nem sabe o que a professora está perguntando. Tá? Entendi. É o agir. Ou o coleguinha veio fazer uma coisa, ele tem um impulso de empurrar o colega. Aquilo não é porque a criança é agressiva, é porque ela não consegue controlar seus impulsos. Tá? Então, essa é a diferença entre hiperatividade e a impulsividade. Sim. Tá? E a desatenção já tá aí, né? Então, já imaginou, junta todos esses aí itens, a forma né, combinada. doutora? Predomina. Aí... E outra coisa que você frisou, que eu achei muito legal, foi de você ter falado sobre nem toda agitação é hiperatividade, nem toda impulsividade é transtorno de déficit de atenção e nem toda desatenção é transtorno de déficit de atenção, tá? Isso é muito importante, porque nosso papel na igreja não é de ficar falando de diagnósticos, Sim. né? Mas é óbvio que nós vamos lidar com essas crianças, né? Vamos encontrar no nosso dia a dia, até porque nós estamos falando de um transtorno que é muito frequente. De cada 5 crianças, numa sala de aula, por exemplo, de, 30, 40, você pode ter em torno de 8% de crianças com TDAH, né? Essa é a nova estatística. Sim. E desses predomínios, são para cada uma menina, 5 meninos. Então, nós vamos ver a menina sendo a forma desatenta mais predominante. E nos meninos, a forma combinada ou hiperativa impulsiva. Doutora, será que está muito mais assim atuante nessas informações, né? Nesses últimos anos nós temos tido um diagnóstico que as pessoas até pensam, até a gente ouve algumas pessoas falarem assim, isso é modismo,
né, alguma coisa que aconteceu, mas cientificamente, né, tem sido falado alguma coisa assim, em relação a tanto diagnóstico de TDAH? Olha, tem sim comentado, inclusive, né, dentro dos transtornos globais do desenvolvimento, não só o TDAH como o TEA. Nós melhoramos muito os nossos instrumentos de diagnóstico. Sim. Tá? Nós temos hoje equipes quase em todos os lugares, quase todas as regiões, formados por psicólogos, neuropsicólogos, neurologistas, psiquiatras, fonoaudiólogos, aos quais, né, essas crianças são encaminhadas para esse tipo de avaliação. Então, eu diria que nós melhoramos as nossas ferramentas. Sim. E aí nós fazemos maior número de diagnósticos. E é importante passar pela equipe. É importante você ter uma equipe, porque vai te permitir avaliar todos os setores de aprendizado dessa criança. Sim. Não só o motor, como linguagem, não é? A parte comportamental. E o TDAH, que a gente tem que também trazer para os irmãos, é que não tem nada a ver com inteligência. São pessoas, a inteligência intacta, a questão é comportamental. Né? Então, assim, tem capacidade de aprendizado, tem capacidade, tudo que você passar na sala de aula, eles têm total e plena condição de fazer a absorção. A questão é comportamental, porque se você não está atento, você tem seu aprendizado comprometido. Sim. Assim como se você também não está quieto, né? Exatamente. Bom, então hoje, doutora Ana, nós falamos aqui, né, vamos reforçar aqui os aspectos que nós falamos nesse vídeo de hoje, né, falamos sobre a definição, sobre os aspectos, sobre as características do TDAH, mas não, essa aula não termina aqui, nós teremos uma segunda aula, onde nós abordaremos mais a parte prática das professoras em sala de aula. Perfeito. Mas é alguma coisa nesse sentido, doutora Ana. E nós queremos agradecer, viu, a sua presença. Nada. E está aqui as diretrizes para os irmãos lerem. Lembra que eu falei, hoje nós falamos do TDAH na infância, mas como é uma coisa que vai levar para o resto da vida, com certeza aqui vai ser abordada ainda na adolescência, que são outras características, assim como na vida adulta também. Então os irmãos, está aqui, a Leonice trouxe, né, essa fácil de manuseio, os irmãos leem, se tiver dificuldade, né, nós estamos aí com novo acesso por e-mail, nós né? temos o nosso canal de comunicação, que é comissão acessibilidade@presbiterio.org.br. Além disso também, se tiver alguma dúvida sobre essa frente de trabalho, não é, que é o TDAH, nós temos o nosso site. Lá no nosso site, os irmãos podem acessar o site. Então, neste sentido, nós reforçando aqui o que nós falamos aqui, a doutora Ana nos trouxe muito aprendizado maravilhoso, né, que fala sobre a definição, aspectos e características do TDAH, né? E nós queremos, então, agradecer a doutora Ana, a sua presença aqui conosco, doutora. Deixe uma mensagem para os nossos irmãos. Olha, é maravilhoso, né, tocar em todos esses... Falarmos, né, dos assuntos da acessibilidade e deixar também que no dia 20 de setembro nós vamos ter o nosso seminário de acessibilidade no Manaim do Espírito Santo. Então, sinta-se convidado, participe. Com certeza, as informações vão trazer um enriquecimento para o nosso povo e na implantação desse trabalho nas diferentes regiões de todo o nosso Brasil e no exterior, né, que é esse trabalho maravilhoso de acessibilidade. Venha, aguardamos vocês lá, né? Que estaremos lá no dia 20 de setembro. Não percam! No nosso próximo programa, nós daremos continuidade à leitura, né, da diretriz, porque nós falaremos mais sobre a prática, abordando, né, os temas voltados mais à atuação da igreja, das professoras de classe, das famílias. Portanto, não percam, viu, o nosso próximo programa, onde nós traremos essa informação, que a acessibilidade, não é sempre um compromisso que nos une como corpo, né, como a Igreja de Cristo, e que nós possamos, né, seguir ouvindo a voz do Espírito Santo, acolhendo com amor todos aqueles que precisam de assistência. Até o próximo programa e a paz do Senhor.